Muito boa noite a todos. Que o imenso amor de Jesus possa acolher a todos nós que aqui nos encontramos na casa de Francisco de Assis, principalmente aqueles que aqui estão vindo pela primeira vez, que possam ser bem recebidos, que possam sentir as boas vibrações de equilíbrio, de paz, de harmonia, de companheirismo, que todos nós que fazemos esta casa dedicamos a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que chegam até aqui. Hoje nós estamos com uma responsabilidade enorme, imensa, que é falar um pouco a respeito do entendimento que a doutrina espírita tem sobre justiça. Antes da gente começar a falar um pouco a respeito da questão justiça, a gente vai lembrar um pouquinho, e isso serve inclusive para quem está vindo a primeira vez ou quem não tem ainda o entendimento doutrinário mais elevado ou mais estudado, que a doutrina espírita ela se alicerça em 3 grandes aspectos. É um tríplice aspecto. A doutrina espírita se baseia na ciência, na filosofia e na religião. E hoje a gente vai falar de um aspecto filosófico que nós encontramos em nossas vidas e, obviamente, na doutrina espírita, que é a questão da justiça. O aspecto científico da doutrina espírita ele estuda os fenômenos e suas causas. O aspecto filosófico, ele esclarece e também questiona. E esses 2 aspectos se erguem para que a gente possa seguir uma religião na qual o aspecto científico e filosófico contribuirão para que a gente se sublime. O que a doutrina espírita faz em nossas vidas em relação a esse tríplice aspecto, é dar a nós raciocínios coerentes e lógicos em relação ao papel de Jesus em nossas vidas. Em relação àquilo que a gente precisa desenvolver, desencadear em nós, com o entendimento que a gente vem adquirindo ao longo das leituras diárias que a gente faz dos livros, ao longo das exposições públicas que a gente faz parte, ou aquelas que a gente assiste na internet. Todo esse conhecimento, com base nesse tríplice aspecto, vai dar a gente um entendimento da grande necessidade que nós precisamos empreender para nos modificarmos. E existe um guia para isso. Jesus de Nazaré. Guia e modelo para toda a humanidade, justo por excelência. E agora a gente vai lembrar um pouquinho da história. Era o dia 28 de setembro de 1871. Aqui no Brasil, a gente, nesse dia, já passamos a evoluir um pouco em relação à lei humana. Porque nesse dia foi decretada a lei do ventre livre, na qual as mulheres escravas, a partir daquele dia, teriam os seus filhos livres. Todas as mulheres que tivessem bebê, negras, escravas, que tivessem bebê, a partir daquele dia, aqueles seus filhos seriam livres. Uma lei humana. Mas será que essa lei, a lei do ventre livre, ela condizia com as leis de Deus? É óbvio que a resposta que vocês estão me dando aí mentalmente é que não. Que direito tem um ser humano de prender e escravizar o outro? Mas, por mais estranho que seja, nós que vivemos nesse mundo de provas e expiações, já tivemos uma lei
que regulamentava a escravidão. E muitos foram os senhores de engenhos que tanto escravizaram pessoas e que, segundo as leis humanas, as leis sociais que regulamentavam a escravidão, faziam o seu papel, contribuíam com o seu trabalho social, seguindo as determinações das leis arbitrárias que outros seres humanos derrogavam a respeito da escravidão. A partir daí, filosoficamente, a gente já começa a pensar o tamanho da disparidade que existe entre a lei humana e a lei divina. Imaginem, então, um senhor de engenho que desencarna e dá uma comunicação informando que sofre muito. Mas você foi no plano espiritual, mas você foi uma pessoa tão boa, tão dedicada, cuidava tão bem dos seus, cuidava inclusive dos seus escravos tão bem, tratava-os bem. Por melhor que ele tratasse bem os seus escravos, ele escravizava. E a escravidão não condiz de forma alguma com a lei de Deus. São 10 os mandamentos. Se a gente conseguisse verdadeiramente seguir os 10 mandamentos das leis de Deus, nós aceleraríamos o nosso progresso. Todos nós que estamos nesse planeta ainda de provas e expiações, esse planeta no qual a dor e o sofrimento batem à nossa porta constantemente, está aqui, nesse planeta escola ou hospital, porque de alguma sorte ainda não aprendeu a caminhar junto às leis de Deus. Não aprendeu ainda a seguir todas as leis que Deus nos oferece para que a gente possa evoluir enquanto criaturas, filhas suas. Aí tem um livro, gente, de um jurista brasileiro que ele traz uma definição filosófica a respeito do que seja justiça. O nome dele é Alfredo Rossi, e no livro Direito e Justiça, que foi editado em São Paulo pela editora Édipro, no ano de 2000, eu encontrei uma definição que achei muito interessante para a gente raciocinar junto. Ele diz assim: na filosofia antiga, justiça significava virtude suprema, que tudo abrangia sem distinção entre o direito e a moral. Segundo este entendimento, é a expressão do amor ao bem e a Deus. Vejam que definição, até certo ponto, religiosa. Ele começa dizendo que significa a virtude suprema. Então, significa dizer que enquanto eu não me tornar uma pessoa altamente virtuosa, eu estarei contrariando a lei de Deus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida para todos nós, veio para exemplificar e ensinar para a gente que o mais importante para a nossa felicidade futura é a conquista de virtudes. Mas enquanto a gente carregar em nosso íntimo sentimentos de orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, a maldade em nós não seremos pessoas alinhadas com a justiça de Deus. O pensamento filosófico trazido pelo nosso irmão Rossi aqui está dizendo isso também. Está aqui na definição que ele nos trouxe. O planeta Terra, planeta de provas e expiações, é um mundo habitado por pessoas
que contrariaram e ainda contrariam as leis de Deus. Todos nós estamos o tempo todo contrariando as leis de Deus por conta de nossas imperfeições morais, nossas imperfeições pessoais. Faz-se urgente e necessário, então, que a gente comece a entender melhor essa justiça de Deus, para que o esforço nosso em nos modificarmos comece a tornar esse planeta um tantinho melhor. E que nós sejamos merecedores de um dia evoluirmos com esse planeta que já está se tornando um mundo de regeneração, no qual o mal não vai prevalecer, para que a gente não tenha que reencarnar novamente em um planeta escola ou hospital como o planeta Terra, para aprender aquilo que a gente ainda não conseguiu aprender. E à medida que a gente vai raciocinando a respeito de todas essas coisas, a gente vai começando a compreender um tanto mais a respeito da justiça de Deus, que é perfeita, que é uma justiça na qual as leis de Deus, os mandamentos de Deus, são ensinamentos deixados para nós através lá de Moisés, que apresentou para a gente na tábua, através dos exemplos de Jesus, que trouxeram e trazem para nós um caminho a ser seguido. Mas por conta dessas imperfeições que a gente ainda carrega, a gente não consegue caminhar direitinho, alinhado com essas leis. A cada um segundo suas obras. Nessa sentença de Jesus estão sintetizadas todas as leis que regem as questões ético-morais. Pensar e agir condizentes com as leis de Deus. Nós somos avaliados por nós mesmos, porque a nossa consciência guarda as leis de Deus. As leis de Deus estão impregnadas em nossas consciências. E todas as vezes que a gente erra, por mais ignorante que nós ou selvagens que nós sejamos, a gente sabe no íntimo que está errando. Está errando com o nosso semelhante. A gente erra às vezes até conosco mesmo. A gente se sabota. Por quê? Porque às vezes, e muitas vezes, o orgulho e a vaidade não permitem que você atenda aquilo que Deus recomenda para nós. E o que é que a doutrina espírita faz, esclarece e traz para nós? Um entendimento coerente, racional, lógico, filosófico, científico, religioso, que fala dessa urgência que a gente precisa ter em compreender melhor o nosso papel em relação a nós mesmos e em relação ao nosso semelhante, de acordo com tudo aquilo que a gente está aprendendo e apreendendo. Porque eu posso aprender alguma coisa, mas não apreender. Eu posso aprender muitas coisas na casa de Francisco de Assis, numa noite de sábado. Mas será que eu estou fazendo o devido esforço para apreender esses ensinamentos? Como fica o meu comportamento quando eu saio daquele portão para o mundo? Parece até, gente, puxão de orelha. Mas não é não. É alerta. É um alerta que a gente faz para nós mesmos. Em relação às construções que nós estamos fazendo conosco, com vistas à nossa felicidade futura. Porque enquanto a gente ainda não se alinhar com as leis de Deus, não colocar como urgente as mudanças que se fazem necessárias para nós nos tornarmos pessoas mais livres do mal,
mais a gente vai precisar encarnar e reencarnar em mundos ainda não felizes para aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu. A justiça dos homens, ela se alicerça no arbítrio segundo a visão dos magistrados. Por isso ela é falha. Os magistrados são pessoas, seres humanos como nós. Como nós, que carregamos em nosso íntimo as nossas mazelas espirituais, os nossos problemas de ordem moral. Tanto é assim que nós já tivemos em nosso país leis escravocratas. A gente teve uma lei do ventre livre, a gente precisou ter uma lei de ventre livre para livrar seres humanos que estavam sendo paridos de pessoas, de mulheres escravas da escravidão. Será que isso já não é uma prova de que a gente vive num mundo totalmente equivocado em relação às leis de Deus? Vamos pensar um pouquinho nisso? Com a justiça de Deus é diferente. As consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. Aí a gente vai lembrar da lei de ação e de reação. E tem um caso aqui bem interessante que é dado como exemplo para a gente, a respeito de alguém que, por exemplo, toma veneno. Quando a pessoa toma veneno, a lei de ação e de reação, fatalmente, seja ele quem for, homem, mulher, velho, adulto, criança, vai sofrer as consequências. O organismo vai chiar. O organismo vai se debilitar de alguma sorte. Não tem como. Talvez uns sofram mais, outros sofram menos, mas a lei de ação e reação vai cobrar aquele ato impensado da pessoa, da criatura. Mas e se for um inocente, Max? Talvez estivesse precisando passar por isso. Porque se não for assim, Deus seria injusto. E o tempo todo a doutrina espírita está dizendo para a gente que Deus é Pai, amoroso, justo e bom. Se Ele é justo e bom, tudo que ocorre em nossas vidas são para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. O que a gente não entende sobre nossas dores, nossos sofrimentos nessa vida, tenhamos certeza, são oriundos de vidas passadas. Uma dor crônica que você tem, um problema de saúde crônico qualquer, uma dificuldade em algum aspecto da sua vida, nos relacionamentos uns com os outros, principalmente, são reflexos de reajustes com a justiça, com a lei de Deus, que precisam ser feitos o quanto antes. E o quanto antes a gente se aperceber disso e não nos tornarmos revoltados com as leis de Deus, revoltados com o Pai, mas sim resignados diante da possibilidade de nos corrigirmos, quanto antes a gente apreender esse ensinamento que a filosofia espírita ensina para a gente, mais rápido a gente vai encontrar a paz, o equilíbrio, a harmonia que Jesus prometeu, ele como caminho, verdade e vida. E mais uma vez está o chato do Maxwell perguntando: o que é que a gente está fazendo com os tesouros que recebe? São muitos os tesouros que a gente recebe todas as vezes que a gente se senta para fazer uma exposição, ler um pouco, entender um pouco mais a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz dos ensinamentos de Jesus. O que é que eu estou fazendo com isso que estou recebendo? Eu já estou conseguindo colocar em minha vida prática, ou o meu comodismo, a minha preguiça, o meu egoísmo, me impedem de colocar em prática aquilo que Jesus está me ensinando à luz de uma verdadeira doutrina
de aspectos filosóficos, científico e religioso. A doutrina espírita, com toda a justeza e justiça que ela oferece em nossa razão, para a gente compreender cada vez mais e melhor o papel do Cristo em nossas vidas, ela traz para a gente também uma responsabilidade muito grande. E muitos têm medo e se afastam da doutrina espírita também por isso. Porque quando começam a compreender que muito será cobrado, aqui muito foi oferecido, se assustam, têm medo e fogem da responsabilidade. Nossas responsabilidades em relação a tudo aquilo que nós estamos aprendendo e apreendendo na casa de Francisco de Assis é muito grande. E Jesus, atendendo a Francisco, fez dele um instrumento de paz. Todos nós aqui podemos ser utilizados como instrumentos de paz. E muitos de nós já o somos. E muitos de nós já fizemos algo em torno da paz. Muitos de nós faz constantemente, alguns aqui e acolá, mas já faz. E qual é o sentimento que a gente carrega todas as vezes que a gente constrói algo de positivo, de belo, por nós e principalmente pelos outros? Não é aquele sentimento de dever cumprido, não é aquela alegria interior que às vezes não dá nem para descrever? Uma criança que a gente ampara, um sorriso que a gente dá para alguém que está entristecido, uma palavra, um ouvido, tudo pode ser contribuidor para o reerguimento ou soerguimento da criatura humana. E nós, enquanto espíritas, que carregam essa compreensão a respeito dos postulados de Jesus, a respeito das leis de Deus, temos muita responsabilidade. São muitas as responsabilidades que a gente abraça. Principalmente quando a gente se torna um trabalhador espírita. Porque uma das coisas que a doutrina espírita exige de nós, trabalhadores, principalmente, é a disciplina. Não é à toa que Emmanuel cobrou do nosso irmão Chico Xavier disciplina. Disciplina e disciplina. Há mais de 20 anos, trabalhamos em reuniões mediúnicas. E a disciplina sempre esteve pautada nesse trabalho, não só de mim para com ele, mas dele também para com todos nós. Porque se exige que naquele dia e naquele horário você esteja ali sentado, para você participar do Evangelho, para você se harmonizar e se reharmonizar com a espiritualidade amiga para desenvolver um trabalho que não é nosso, nem é seu, nem é meu, nem é de ninguém, mas de Jesus, para atendimento aos nossos irmãos que sofrem, os desencarnados e os encarnados também que chegam aqui buscando, procurando uma ajuda, o entendimento do porquê sofrem. Aquele pessoal que estava lá na recepção quando vocês chegaram, precisam também ter na casa de Francisco muita disciplina, chegar no horário, serem cordiais, simpáticos, atenciosos com aqueles que chegam. Os facilitadores dos grupos de estudo têm que estar aqui no horário aprazado, apresentar seus estudos de forma clara e objetiva, para conquistar cada vez mais e mais e mais pessoas simpáticas à doutrina, pessoas interessadas em conhecer e entender um pouquinho mais a respeito de Jesus. As leis divinas não contemplam exceções nem privilégios, são justas e sensatas. Se desejamos um futuro mais feliz, busquemos ajustar nossos atos à nossa consciência
que é sempre um guia infalível, porque nela estão escritas as leis de Deus. E se em algum momento surgir a dúvida de como agir corretamente, olha o que da questão. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e não haverá equívoco. Nós não nos desejamos mal. Ninguém se deseja o mal, ninguém quer o mal para si. Se eu não quero o mal para mim, por que vou oferecer aos outros? Isso é tão complicado, gente, que à medida que a gente está buscando apreender os ensinamentos de Jesus, a gente começa a se questionar também a respeito dos bombardeios que nos chegam às vezes em relação a outros irmãos complicados que aparecem no meio do caminho, muitas vezes, inclusive, para nos provar. E aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de alegria interior que a gente experimenta, só experimenta verdadeiramente quando você vê que em um momento de dificuldade qualquer, você teve paciência, resignação, entendimento suficiente para entender que você não deve atacar ou contra-atacar. Que você deve buscar entender, compreender que muitas vezes o teu irmão, o nosso irmão, é um doente da alma como você, mas que talvez não esteja num estágio de compreensão a respeito das verdades cristãs que você tem. E é aí que Jesus espera da gente esse compromisso de reagir com paciência, com amor, com respeito, com consideração ao outro. Isso é tarefa fácil? Claro que não. Não é. Porque o meu orgulho não deixa. O meu orgulho faz eu revidar a agressão. O meu orgulho ferido. Será que revidar a agressão é realmente a proposta de Jesus? Quantas e quantas vezes o mestre Nazareno não foi agredido? Onde é que nós encontramos reações de Jesus com os saduceus, com Pilatos, na qual ele tem agredido a pessoa? Jesus, quando perdoou a mulher adúltera, que ia ser apedrejada, foi insultado também. E ele nada fez. Ele não revidou os insultos, mas deu uma lição de moralidade, de justiça divina naquele momento, que só uma pessoa muito inspirada nas leis divinas poderia dar. Jesus está aí, em nossas vidas principalmente, para ser imitado. Para ser imitado. Mas é preciso que para imitar Jesus, a gente tenha a verdadeira compreensão do nosso nível de aperfeiçoamento moral e espiritual que a gente se encontra. Na doutrina espírita, a gente tem relatos, passagens muito interessantes a respeito dessa história de justiça. Lá no livro Céu e Inferno, tem uma comunicação do senhor Joseph Bré. Está lá no segundo capítulo do livro Céu e Inferno, o item 3. Ele foi evocado pela filha, ou neta, filha, para saber como ele estava no mundo espiritual. Ele era um homem de bem, atendia todas as prerrogativas como homem de bem que era.
buscava seguir as leis do seu estado, do seu país, com dignidade, tinha o prestígio entre os homens em relação à pessoa que era. Mas na comunicação que vocês podem procurar e ler lá no livro Céu e Inferno, ele diz que está sofrendo no mundo espiritual. Isso causa muita estranheza na filha. E ele diz por quê? Porque muito das coisas que ele havia construído em vida, aos olhos da lei humana, não era nada demais. Mas aos olhos de Deus, das leis divinas, ele estava contrariando em muito as leis divinas. Fica aqui a dica para vocês darem uma olhada nessa história, que é bem interessante o depoimento desse nosso irmão. Bora falar um pouquinho de André Luiz. Quem gosta muito de André Luiz é meu amigo Paiva, né, Paiva? Vamos falar um pouquinho dele? Como é que André Luiz entende justiça? Onde é que nas obras de André Luiz a gente encontra, assim, trechos que falem de justiça? Essa frase de André eu não conhecia, mas é como eu disse a vocês, é uma alegria muito grande, gente, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e a conhecer e reconhecer todos os ensinamentos que estão embutidos ali naquelas obras. Sejam as obras complementares, sejam o Pentateuco espírita, a codificação. Vejam a frase de André Luiz, olha o que ele falou. O mundo está cheio de injustiça, mas não há nenhum injustiçado. Olha, como é? Vamos refletir filosoficamente sobre isso? Quer dizer, Max, que não existem pessoas injustiçadas no mundo? Não. Se a gente for pensar à luz da misericórdia de Deus, à luz da doutrina espírita, todos os sofrimentos que nós passamos, eu já o disse aqui há poucos minutos atrás, todos os sofrimentos que nós passamos, eles são em decorrência de alguma atitude equivocada que nós cometemos, se não nessa vida, em outras. O escândalo, gente, há de vir. Mas ai daquele pelo qual se cometa o escândalo. Muitas vezes é preciso que alguém nos fira, né? Para que a gente aprenda alguma coisa com essa dor, com esse sofrimento. Ele foi um instrumento utilizado por Deus para que a gente viesse a ser ferido, refletir a respeito da nossa dor. Ele foi um instrumento, mas ele podia também escolher não te ferir, não te magoar, não podia? Por isso, essa frase, o escândalo há de vir, mas ai daquele pelo qual vem um escândalo. A lei mais justa, entre as leis de Deus, a lei mais justa que existe, no nosso entender, é a lei de ação e reação. Tudo que se nos passa, tudo que se nos acontece na vida, tem uma razão de ser, tem um propósito. Então, assim, conversando recentemente com um amigo cientista, ele é PhD em biologia, ele tem um entendimento de Deus muito diferenciado do nosso. E diz assim, que acredita em Deus daquela forma, mas a gente não sente na palavra dele o sentimento de fé. E ele respeita, embora ele não gosta de religião, embora ele até critique muito o catolicismo, os evangélicos, o protestantismo e tudo, ele respeita a doutrina espírita. E ele, como homem de ciência, eu perguntei para ele, por que você respeita a doutrina espírita, então? Ele disse, porque a doutrina espírita não se utiliza das ferramentas sociais que muitas igrejas aí se utilizam para tirar ganhos ou partidos de outras pessoas. E ela é muito coerente em relação a determinadas coisas, até mesmo quando ela coloca na pauta do conhecimento dela os aspectos científicos, que eu gosto muito.
Então eu digo para você sinceramente, disse meu amigo, sinceramente, se eu tivesse hoje de seguir uma religião, eu ia ser espírita. Mas não sou, porque falta muito para eu ter esse entendimento. Eu digo, maravilha, chegará seu dia e sua hora. Né? Então, assim, essa lei de ação e reação, ela diz muito em relação àquilo que nós estamos sofrendo, passando, as dificuldades que nós passamos e aquilo que a gente precisa aprender. É preciso que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, é preciso que a gente esteja atento a todas as considerações que são feitas à luz das leis divinas e à luz do que Jesus deixou para a gente de ensinamento, para a gente ter a compreensão devida de que é hora de mudar. Lá no livro E a Vida Continua, lá no capítulo 11, tem uma frasezinha que diz assim, ó, a justiça de Deus não vem sem o apoio da misericórdia. Claro. É como eu estou dizendo aqui o tempo todo. A lei de causa e efeito nos pega. Ela vem. Mas existe a misericórdia de Deus para com todos nós. Sem a misericórdia de Deus, esse mundo, que é um mundo de provas e expiações de tantas dores, seria um verdadeiro caos. E não é um caos, porque existe a misericórdia de Deus que todo dia faz amanhecer para os justos e para os injustos. Dá para compreender? Espero que sim. Porque Deus dá oportunidade a todos nós, gente. O tempo todo. Ele é a misericórdia se expressando para nós a cada dia, a cada amanhecer. Basta que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Obreiros de vida eterna, Paiva, lá no capítulo 6, diz assim, ó, a consciência é juiz de cada um de nós. É o padre Hipólito que dá esse esclarecimento a André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 6. A nossa consciência é o nosso juiz. Por quê? Porque estão inscritas em nossa consciência as leis de Deus. Bora para outros conceitos doutrinários a respeito de justiça? Tudo pautado naquilo que a doutrina espírita traz para a gente em suas obras. Nas obras de André Luiz, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, está lá, ó, questão 875 do Livro dos Espíritos. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Questão 875A. A lei humana e a lei natural, a lei divina, é que determina o direito de cada um. Existem as leis humanas e existem as leis divinas. E cada um que busque seguir atender a ambas. A cada um segundo suas obras. Mas entregai a Deus o que é de Deus e o que é dos homens aos homens. Eu acho que alguém já disse isso para a gente aí no passado, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu tenho a impressão que já ouvi isso várias vezes em minha vida. E sei que vocês também. Bora refletir a respeito disso? Como estão nossas ações a respeito das leis de Deus? Como estão nossos comportamentos em relação às leis dos homens? Será que até as leis humanas a gente consegue seguir? Não infringir? Quantas vezes a gente não infringe as leis nas mínimas coisas? Numa vaga de garagem que é destinada a mulheres grávidas, a idosos. Num assento público que você se assenta, que também é destinado a pessoas com deficiência física. Numa furadinha de fila que você dá no banco, ou que procura dar no banco, né? Para poder ser atendido logo. Tem lá, gente, leis humanas regulamentando tudo isso. Mas a gente cumpre, segue verdadeiramente essas leis?
Se a gente não consegue seguir as leis humanas, que dirá as leis de Deus, não é não? Questão 876 do Livro dos Espíritos. Ó. A base da justiça é desejar para os outros o que quererias para vós mesmos. Precisa dizer mais alguma coisa? Tudo que eu quero de bom e de bem para mim, o que eu quero é a minha felicidade futura. Eu quero estar bem sempre. Então, queira para o outro esse bem que você quer para si sempre. Simples assim. Aí lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem do irmão Paulo. Ele diz assim, ó, a justiça, o amor e a ciência são as 3 coisas necessárias para o progresso da humanidade. A justiça, o amor e a ciência. Ciência também no sentido de se cientificar, saber, conhecer. Porém, as 3 coisas que são opostas são a injustiça, o ódio e a ignorância. Injustiça, ódio e ignorância. Será que a gente não carregou, já não carrega ainda isso em nós? Se injustiça, ódio e ignorância são contrários à justiça de Deus, então eu estou contrariando a lei de Deus. Se eu estou contrariando a lei de Deus, eu sei que a lei de causa e efeito vai trazer para mim a corrigenda necessária no momento que se fizer também necessário. Que Deus tenha misericórdia de mim. Porque a cobrança vem. A justiça, o amor e a ciência são as 3 coisas necessárias, então. Então, assim, justiça relacionado às nossas obrigações com as leis divinas e a lei de Deus. Ciência, buscar sempre a compreensão daquilo que é necessário para todos nós, tendo uma compreensão até profunda a respeito do que seja interessante para nós. E o amor. Alimentar esse sentimento de amorosidade em nós e distribuí-lo a todos que se apresentem para nós. Caminho que a doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Jesus, está trazendo para a gente. O Espírito Lacordaire, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sobre justiça, ele diz assim, ó, na balança divina são iguais todos os homens, as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Quanto mais virtuosos nós nos tornarmos, mais próximos a Jesus nós estaremos. Que era toda virtude. E o que diferencia nós uns dos outros é justamente, segundo Lacordaire, o grau de virtuosismo, de virtuosidade que nós carregamos. Quanto nós já construímos, já carregamos de amorosidade, de caridade, de compreensão para conosco e para com os outros. Se nós já estamos construindo isso em nós, é porque nós estamos realmente no caminho que nos leva à felicidade futura. E sobre justiça e misericórdia, lá no nosso Evangelho, no capítulo 27, os itens 20 e 21, diz assim, ó, a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. A pena que nós sofremos, os sofrimentos que a gente passa, eles não têm um prazo estabelecido para acabar, não. Bora ver como é que isso funciona? Aí diz assim, ó, ela se resume assim. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo, aspas no castigo, é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinado ao arrependimento do culpado. Quanto antes a gente se arrepender verdadeiramente, mais rápido a gente vai quebrar ou estacionar ou acabar com esse sofrimento.
e ao seu retorno à senda do bem. Assim. Então a gente precisa se arrepender, mas voltar para a senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário reparação. Então, é bom que a gente comece a se resignar diante também dos nossos sofrimentos e dores e agradecer a Deus a oportunidade também desses sofrimentos e dessas dores, porque a gente está reparando o mal que fez ao outro, se não foi nessa, foi em vidas anteriores. É necessário a reparação pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, assim, nós todos não vivemos num mundo de provas e expiações. Nós estamos sendo provados. A gente veio para esse planeta escola, para a Terra, para passar de ano. A gente está aqui fazendo prova. E dependendo da forma como nós vamos desencarnar, nós seremos merecedores de alcançar um degrauzinho a mais na nossa evolução espiritual. Mas a gente está aqui, o tempo todo sendo provado. A gente está na escola, está na faculdade, não faz prova. Aprende um monte de coisa com os mestres, os professores, mas chega uma hora que você tem que fazer a prova, não tem? Dependendo de como você se saia na prova, dependendo de como você se saia nessa existência, você vai alcançar um patamarzinho a mais na sua evolução espiritual. Dependendo de como você fizer a prova, você vai alcançar um grau melhor na sua escolaridade. Será que isso é justo ou injusto? Vamos refletir a respeito? Bora começar a refletir a respeito dessa justiça de Deus, desses exemplos tão simples que a doutrina espírita oferece para a gente, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que a gente possa ter bom ânimo, se animar, minha gente, se animar para começar a colocar o bem, o amor, a caridade, a compreensão, essas virtudes que nos libertam, colocar elas em prática. Lá no livro A Gênese, no capítulo 11, o item 7, tem um ensinamento que diz assim, do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, do princípio da soberana justiça, que é um atributo essencial da divindade, é que todos processam do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais das criaturas, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude. Não há nenhum mais favorecido ou menos dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingir a meta. Isso é justiça de Deus, isso é misericórdia, minha gente. É o tempo todo Jesus ensinando para a gente, através dos muitos ensinamentos, o que a gente precisa fazer para, diante da misericórdia de Deus, nosso Pai, aproveitar as questões que nos são trazidas, as dificuldades também que nos são trazidas, para que a gente possa crescer. Tem uma frase aqui de Chico Xavier que eu também achei formidável, Paiva. Tanto quanto a de André Luiz. Ele diz assim, tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Não é lindo isso, né? Tudo que é meu, tudo que está reservado a mim, chegará um dia até mim. E a lei de ação e reação, ela vai dar essa contribuição maravilhosa para que a gente possa conquistar tudo isso. Tem um alerta aqui de José Herculano Pires também, gente.
José Herculano Pires, na obra Mundo de Regeneração, o livro é O Espírito e o Tempo. O Espírito e o Tempo, olha o nome do livro. A justiça de Deus é absoluta e por isso mesmo escapa à nossa mente relativa. Era isso que a gente tinha para conversar com vocês na noite de hoje. Nós não somos um palestrante espírita. A gente é tão somente um expositor a respeito daquilo que a doutrina espírita nos oferece nas suas mais diversas obras. A gente expõe e tenta a clareza do entendimento para dividir com todos vocês. Esperamos de coração que cada um tenha absorvido um tanto mais a compreensão a respeito da justiça de Deus. E se anime e se alegre por colocar em prática dia a dia as virtudes que nos enobrecem. Que Deus nos abençoe e que nos dê sempre bom ânimo. E que assim seja.